Olá, seja bem-vinda ao esse dia do Mami Summit que é dedicado aos filhos. Eu vou falar hoje sobre amamentação, só partilhar minha tela. Mãe segura, bebê nutrido. Quem que não gostaria do início da amamentação assim, tranquilo e confiante? Vou passar aqui hoje sobre o que é preciso para os primeiros dias com o seu bebê. Vamos lá. Recentemente, em um atendimento, eu ouvi de uma mãe que teve uma semana mesmo muito desafiadora, uma primeira semana com o seu bebê, com muitos desafios. E ela me disse, num determinado momento da consulta, falou, Vanessa, nada te prepara para a maternidade. E eu fiquei refletindo sobre essa frase, sobre aquele momento que a mãe estava passando, sobre as dificuldades que ela tinha. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: realmente a maternidade ela é imprevisível. A gente não sabe como que vai acontecer, como vai ser nosso bebê, a nossa amamentação, e por mais que a gente se prepare, a gente não tem como abranger todos os desafios que podem surgir. Mas o que eu descobri é o seguinte: a gente precisa mesmo ser muito flexível quando a gente fala sobre maternidade. E eu descobri uma coisa muito importante, que tão importante quanto ter a informação durante a gravidez, é realmente muito importante. É a gente estar preparado para saber o que a gente vai fazer com os desafios quando eles surgem, porque vão surgir. E eu posso dizer que podem ser menores, maiores, mas eles acontecerão. Então, é, sim, é possível estar preparada, não para os desafios, mas para que a gente tenha uma ação efetiva quando eles acontecerem. E é para isso que eu estou aqui, é para isso que a gente vai conversar todo esse tempo. Tá? Então, eu sou a Vanessa Sanches e eu vou contar um pouquinho de como começou. E eu tenho certeza que a minha história, ela reflete a história de muitas mães. Por quê? Essa sou eu, essa pequenininha no colo da minha mãe. Quando eu nasci, minha mãe não teve as orientações que eram necessárias. Ela tinha mesmo muitas dúvidas se eu tinha mamado o suficiente ou não. Ah, como é comum a praticamente todas as mães, né, a gente tem muitas questões. E minha mãe também tinha. E ela saiu do hospital com essa receita de fórmula lactogênio. Ela já saiu da maternidade já com uma receita de fórmula, isso lá nos anos 80. Não vou falar, eu estou entregando a minha idade já, mas isso há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, ah, foi isso que aconteceu. E aí foi o caminho natural para um desmame foi ofertado através do beberão e praticamente um mês depois, com o apoio naquele momento do pediatra, foi inserida a fórmula, depois o leite de vaca aconteceu meu desmame por completo. E o que eu digo sempre à minha mãe hoje é assim, ela fez o melhor com os recursos e com o apoio que ela tinha naquele momento. Então, foram as informações que ela tinha, o apoio que ela tinha, e foi a história dela. Só que eu consegui ressignificar, eu consegui reescrever a minha história com a amamentação. Eu já sabia das dificuldades que a minha mãe já tinha tido, eu já tive as dificuldades de muitas outras mulheres. E a minha preocupação era muito grande, porque eu já sabia, a minha opção era pela amamentação, saber todos os benefícios para o bebê e para a mãe, e eu estava certa de que esse seria o meu caminho. E as dificuldades também surgiram. Eu me preparei muito na, durante a gravidez, e depois da gravidez, eu consegui o apoio que eu precisava naquele momento para responder às minhas dificuldades.
E a partir desse momento, que eu comecei a me aprofundar no universo da amamentação, eu me apaixonei pelo assunto. E comecei a estudar e ajudar mães, e aprofundar. Fiz uma certificação do IBCLC, né? Então, hoje eu sou consultora, a minha formação é psicologia, e eu sou consultora internacional de amamentação. E aproveitando a deixa da certificação, eu preciso, em todas as minhas apresentações, declarar que eu não tenho qualquer conflito de interesse ou relações comerciais com marcas e produtos. Opa! E pensando nesse início da amamentação, nessas primeiras semanas e todos os desafios que a mãe pode passar, eu fiz uma pergunta. Será que a gente pode estar preparado? Existe alguma coisa que pode ser feita para que esse início seja mais tranquilo possível? A gente pode colocar uma pitada de magia no início da amamentação? Será que tem algum pozinho mágico que a gente pode utilizar nesse momento de magia? E a resposta é sim. E ao final dessa apresentação, eu penso que você estará super surpreendida, pois é algo tão efetivo e ao mesmo tempo muito simples. Mas o que será, Vanessa, né? Me diz aí, o que a gente pode fazer desde a gravidez, né? O que a gente pode ter que vai fazer com que esse início seja o melhor possível? Então vamos aos ingredientes. A gente tem o bebê, a mãe e o parto. Num primeiro momento, se a gente pensar em termos de natureza, a gente vem completamente programado para que esse início da amamentação seja o mais efetivo e o melhor possível, inclusive para a sobrevivência da espécie. Então a gente tem, por um lado, um bebê que ele vem com um olfato extremamente aguçado, ele vem com um olfato muito desenvolvido, ele é capaz de reconhecer a própria mãe pelo cheiro. Se a gente colocar algumas mulheres, esse bebê ele vai saber quem que é a mãe dele pelo cheiro. Isso é mesmo incrível. Por um outro lado, a gente tem a mãe que tem glândula, tem tubérculos ao redor da areola, do mamilo, que secreta um cheiro mais intenso após o parto. Então, a gente tem um puzzle, um bebê que vem pronto para sentir o cheiro e uma mãe que exala esse cheiro para aproximar o bebê da sua mama. A gente tem um bebê que tem interesse por contrastes, círculos, e a gente tem uma mãe que, durante a gravidez, teve a sua areola e seu mamilo ficam maiores e mais escuros. Então, a gente tem outra combinação de que o bebê vem pronto para reconhecer a mãe e a mãe passa por uma mudança, inclusive corporal, para se conectar com esse bebê. A linha alba, que é aquela linha que fica mais escurecida, que segue o umbigo da mãe, também o bebê ele traz um reflexo para ele rastejar logo após o nascimento, e a mãe tem essa linha para indicar o caminho do bebê. O bebê também tem o reflexo de sucção, o reflexo de busca, pronto para iniciar a amamentação. E a mãe tem um pico de ocitocina logo após o nascimento, que faz com que ela tenha um volume muito maior de colostro. A injeção desse colostro ele é muito mais facilitada logo a seguir ao nascimento. E o parto, onde que entra, a gente tem a natureza pronta para o encontro dessa mãe e desse bebê. E o parto, quanto menos intervencionado, quanto menos a gente tiver de medicação, de instrumentos, quanto mais natural for, mais facilitador desse processo, porque o bebê vai estar mais desperto, a mãe vai ter mais ocitocina natural, todo esse conjunto facilita esse início da amamentação. Então, dados os ingredientes, que nós já temos,
nesse momento, a gente coloca a nossa magia, que é o bebê junto à mãe. É isso que a gente. Opa, desculpe. É isso que a gente precisa para o início da amamentação ser mais efetivo, mais facilitado para esse bebê. Então, esse bebê que já tem as condições prontas, essa mãe que também tem as condições prontas, quando a gente deixa com que a natureza faça a parte dela, que esse bebê sinta o cheiro, faça os estágios após o nascimento, de reconhecimento dessa mama, ela tem os instintos todos aflorados nesse sentido de fazer a primeira mamada logo após o nascimento, tudo isso é um grande facilitador. O que a gente percebe muito, o que acontece com muita frequência, é esse parto aqui ao lado, onde o bebê é separado da mãe, sem um motivo que se justifique. E qual que é o motivo que justifica, Vanessa, a separação da mãe e bebê? Só se o bebê tem algum risco, se tem alguma, se o bebê precisa de uma intervenção que, que é preciso uma intervenção imediata, isso justifica. Mas pesar, limpar, medir, avaliar, tudo isso pode ser feito no contato pele a pele da mãe, tá? Um bebê que não tem risco, ele pode sim fazer todos os procedimentos. E quanto tempo, Vanessa, esse contato deve ser? Quanto mais, melhor. Quanto mais tempo a gente tiver, melhor. Não tem um tempo mínimo para que isso seja feito. O bebê pode ficar, quanto mais tempo, se ele conseguir completar a primeira mamada, assim como esse bebezinho que está aqui, se ele conseguir fazer a primeira mamada nesse contato pele-pele, perfeito, porque ele vai estar com todos os instintos dele ativados. O que é muito comum, que acontece bastante, é esse bebê que foi separado da mãe, ele já está lá todo coberto, a mãe, possivelmente esse parto foi uma cesárea, e é possível realizar o pele a pele na cesárea também, né? Esse início mais respeitador de mãe e do bebê. Então, ele está separado, a mãe está separada, e esse bebê, ele acaba abrandando esses instintos que ele tem. Possivelmente, quando ele é colocado na mama, ele já vai estar mais sonolento, ele não vai conseguir fazer uma, né, acionar a pega. Isso acaba sendo uma cascata de procedimentos contra a amamentação. Por exemplo, o bebê não consegue se alimentar, daí coloca-se um mamilo de silicone. No mamilo de silicone, ele já perde essa sensação do cheiro, né? Cria-se uma barreira na mama, ele perde a textura da pele da mãe, e aí ele não ganha o peso suficiente, entra a suplementação, e aí é uma série de problemas. Então, isso é mesmo muito importante. Esse início respeitador é mesmo muito importante. Que é a famosa, né, hora dourada, que é a primeira hora de vida do bebê. E a primeira hora de vida do bebê, essa hora dourada, o bebê, o lugar desse bebê é no colo da mãe. E existem inúmeros, além do benefício da amamentação, que eu ainda vou reforçar um pouquinho mais aqui, existem inúmeros benefícios que a gente precisa reforçar nesse momento que é mesmo muito importante. Então, o que acontece após o nascimento com esse bebê? Então, quando o bebê ele é colocado em contato pele a pele com a mãe, ele chora menos. Então, é um bebê que estabiliza o recém-nascido, ele consegue dedicar energia para mamar. Então, o bebê que está mais organizado, ele está ali em contato com o ambiente que ele conhece, com o cheiro que ele conhece, com os batimentos cardíacos, com a respiração da mãe. A mãe consegue regular a temperatura desse bebê, ele diminui o estresse do nascimento, estimula os reflexos de forma natural, ele fica mais ativo e mais interessado na amamentação, promove que o bebê encontre a mama e comece a mamar, ajuda o bebê a coordenar os 5 sentidos, né, a audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar. Isso também é mesmo muito interessante. Vou contar aqui
Tem um médico que ganhou um prêmio Nobel sobre o imprint. O imprint é o primeiro olhar da mãe do bebê. E ele acontece quando o bebê está ali no pele a pele, porque a visão do bebê ela tem uma limitação logo que ele nasce. E essa distância entre o colo da mãe e o bebê é uma distância onde a gente consegue ter seu primeiro olhar, não que não seja possível de outra forma, assim é possível. E o que, que acontece quando tem esse primeiro olhar? Esse primeiro olhar, o bebê fazendo pele a pele, a mãe tem uma descarga de ocitocina que ajuda na vinculação mãe-bebê, ajuda na injeção do leite, inclusive na contração do útero e previne hemorragias. Eu vou falar um pouquinho mais para frente também sobre isso. O bebê adormece tranquilo, programa a microbiota do bebê, que é a colonização das bactérias da mãe com o bebê. É isso que a gente precisa, que ele seja colonizado com as bactérias da mãe. Lá para frente, uma colonização inadequada da microbiota pode gerar um bebê que tenha mais cólicas, né, que tenha ali um certo desconforto. E aqui a gente protege o bebê com essa colonização mais efetiva. E esse comportamento, esse programa de comportamento do recém-nascido, então, quando ele é colocado no colo da mãe, ele se sente seguro, ele sente o cheiro da mãe, ele abre os olhos, fica mais ativo, e seu interesse pela amamentação é maior. Então, a gente tem um bebê organizado, né, para ir à mama. É um bebê que está mais tranquilo, o cortisol está mais baixo, ele está mais organizado. Quando o bebê, ele não está no seu habitat natural, ele não está no colo da mãe, ele não se sente seguro, ele tem medo, ele se desconecta, fecha os olhos, né? Então ele fecha os olhos, ele se desconecta ao redor dele, ele fica mais sonolento, entra ali em modo de proteção. É um bebê que fala, olha, esse bebê colocam muitos rótulos no bebê, olha, o bebê está preguiçoso, o bebê que não quer mamar. Não, na verdade, esse bebê ele precisa estar perto, ele precisa se sentir seguro para que ele seja estimulado, que ele sinta o cheiro da mãe, que ele procure a mama, porque o bebê também dá os sinais de fome do recém-nascido, são sinais muito sutis. O choro é um sinal tardio, quando o bebê já tá cansado, já tem fome, já está irritado, e quando ele vai à mama ao chorar, ele já vai desorganizado, é mais difícil fazer uma pega que não magoe a mãe. Então, quanto mais tranquilo esse bebê for a mama, mais prazerosa será a mamada também. Ele vai estar mais organizado. E todas essas ações, que são ações simples, pensa, olha, respeitar a questão do contato pele a pele, desde a seguir o nascimento, com tantos benefícios que existem, que são relacionados, é uma tarefa relativamente simples, né? Quando a gente faz isso, a mãe tem um pico de ocitocina. Esse pico de ocitocina é uma proteção natural, porque ajuda na contração do útero e ajuda nessa contenção da hemorragia. Inclusive, nas primeiras semanas, quando a mãe faz a amamentação, quando a mãe amamenta, ela tem a injeção do leite, então ela tem vários picos pequeninos ali de ocitocina no decorrer da amamentação. E é muito comum a mãe sentir uma leve cólica dessa involução do útero durante a amamentação. Isso é mesmo muito comum. E o que acontece também? O contato pele a pele, existem estudos que evidenciam que ele aumenta a manutenção do aleitamento materno exclusivo. Então, os bebês que tiveram a oportunidade desse início mais natural, começam a fazer mamadas mais efetivas e tendem a ter um número maior de bebês que chegam aos 6 meses em mamadas, e inclusive prolongam o período da amamentação desses bebês. Isso porque
Quando o bebê já tem os seus reflexos, né, ele entende que é diferente, por exemplo, um bebê. Ele nasceu, ele estava no útero, ele não sabe o que é fome, ele só tem os reflexos de sucção. Um bebê que tem um reflexo de sucção e tem a mama, o sabor, o cheiro, tudo isso relacionado, ele percebe que ali é a fonte de alimento dele. É muito diferente de um bebê que nasceu e já recebeu um biberão. A textura do silicone, o cheiro, a posição, tudo isso ele vai falar, olha, a fonte ele quer sobreviver. Então a fonte ele vai optar pela fonte de alimentação que ele conhece. Então quando a gente facilita esse processo, né, dele entender que ali, que é na mama que ele precisa, tudo tende a se desenrolar de uma forma mais tranquila. Não que não existam problemas, é claro que uma infinidade de coisas que a gente pode pensar, mas e que precisam ser superados isso individualmente. Eu trouxe aqui um vídeo que é muito breve, mas ele traz exatamente esse momento e eu acho que fica muito claro para perceber como é que funciona. Vou colocar aqui. Ó, o bebê acabou de nascer, ele é colocado em contato pele a pele e ele começa esse movimento de rastejar e de busca. Conseguem perceber que o que a gente tem aqui é um instinto do bebê pronto para fazer essa busca nesse momento. A gente não está preocupado com posicionamento, com pega, com absolutamente nada. A gente precisa que ele vá à mama, que ele sinta o cheiro e que ele comece a fazer a sucção. E depois disso a gente vai fazer os ajustes que são necessários. Então, nesse primeiro dia, entendendo que lá no processo da hora dourada, né, desse primeira hora de vida do bebê, qual que é a magia? A magia é não atrapalhar. Essa é a magia. Essa magia é colocar mãe e bebê e deixar dar um tempo para que essa mãe e esse bebê se conheçam, para que ele tenha seus instintos todos ativados, para que ele faça essa primeira mamada o mais tranquilo possível. E a gente não tem que intervir, a gente não precisa atrapalhar, não precisa ajustar. Quanto menos atrapalhar, melhor. Nesse primeiro dia, então, passado esse estado de alerta tranquilo, né? Então ele nasce, tá lá em estado de alerta tranquilo. Aí acontece o imprint que eu já contei para vocês, que esse primeiro olhar muito poderoso entre mãe e bebê. Após os 30 minutos, o bebê já faz esses movimentos com a língua, às vezes alguns antes, alguns depois, não é exato, né? Então é uma média, uma estimativa. Ele sente, ele põe muito as mãozinhas na boca, porque ele sente o sabor do líquido amniótico também. Então, quando o bebê nasce, a gente coloca ele pele a pele, pode enxugar o corpinho desse bebê, mas a gente nunca enxuga as mãos. As mãos permanecem com o sabor do líquido amniótico. Após 2 horas existe um relaxamento desse bebê. Alguns bebês, por volta ali até 8 horas, eles podem ficar mais enjoados, podem regurgitar, pode ficar nauseado, porque às vezes eles não eliminaram todo o líquido do trabalho de parto. E para esses bebês, é preciso fazer, pode ser que a aspiração seja um procedimento necessário para dar mais conforto para as mamadas. A aspiração não é um procedimento que deve ser feito a todos, porque muitos não sentem, não passam por essa náusea, esse mal-estar. Isso é recomendado só para os bebês que sentem esse desconforto, e a equipe médica vai ajudar a avaliar como é que está esse bebê. Os bebês a termo, que são os bebês que nascem a partir da 38ª semana, eles já possuem uma reserva
de glicêmia. Então, nesse primeiro dia, a preocupação do bebê não vai ser, a gente vai ter que oferecer muitas vezes, mas por norma, um bebê que está dentro do peso e dentro a termo, né, do tempo de gestação, ele vem com uma reserva para que essa amamentação seja estabelecida com calma no primeiro dia. O que a gente vai fazer? Ele vai dormir, o trabalho de parto é um trabalho desafiador para a mãe e para o bebê também. Nascer não é uma coisa muito simples também. E ele vai estar assim mais sonolento. Que a gente vai tentar fazer o máximo pele a pele, deixar esse bebê mais em contato para que ele fique mais ativo ali na busca pela mama, né, da amamentação. E a mãe precisa descansar também, porque normalmente o segundo dia pode ser mais desafiador. Isso porque no segundo dia os bebês tendem a acordar para o mundo. É muito normal que à noite exista o pico de prolactina da mãe, e aí os bebês trocam o dia pela noite. Então, de dia, normalmente eles estão mais tranquilos, mais sonolentos, e à noite ficam mais irritados, choram mais, fazem mamadas em cluster, que são mamadas seguidas, eles ficam muito mais agitados. Então a mãe precisa descansar mais durante o dia para aproveitar porque as noites podem ser muito mais exigentes na primeira e na segunda semana. Nesse momento pode surgir um pouco mais palpites e mais pressão para inserção de suplemento. Esse bebê, a mãe não tem leite, o bebê o bebê tem fome, ele precisa de chupeta, né? E aí a mãe pode ficar muito mais insegura em relação ao bebê. O que a gente vai saber nesse momento? A gente precisa acompanhar os xixis e cocôs sempre. Eu vou falar mais para frente sobre esse cuidado. Se a mãe tiver alguma dúvida, pode sim fazer a extração manual e oferecer o colostro com uma colherzinha, uma pequena colher. Isso pode ser feito para o bebê ficar ali um pouco mais ativo e depois pegar a mama em seguida e fazer uma mamada mais efetiva. É normal que o colostro seja mais viscoso, mais denso, isso para o bebê aprender esse processo de deglutição. Tá? Então, ele tem uma textura específica para esse início de vida. E o colostro, ele não é tão calórico quanto o leite, porque nesse momento, o objetivo do bebê não é, ele tem até uma perda de peso fisiológica. Nesse momento, não é ganhar peso. O colostro, o objetivo dele é uma vacina, ele tem uma quantidade de agentes imunológicos muito grande. Então, é proteger o intestino desse bebê, proteger esse bebê através do colostro. Então, esse é importante, e ele vem numa pequena quantidade, porque o estômago do bebê também é mesmo muito pequenino. Então, o bebê precisa de mamadas frequentes, então, muitas mamadas, pode chegar entre 10 e 12 mamadas nas primeiras semanas. Então, são muitas mamadas, mas com a quantidade menor, até que aconteça a descida do leite. E é importante manter o contato pele a pele, e é importante saber dessa mudança do bebê e quais são os fatores de risco para, junto com a equipe da saúde, determinar se esse bebê precisa ou não de algum tipo de suplementação. A segurança do bebê está sempre em primeiro lugar, mas nem todas as situações, muitas situações são fisiológicas, estão sob controle e podem ser geridas sem a suplementação. Isso tem que ser olhado realmente também cada caso a caso. E eu acredito que cada mãe, cada bebê e cada pai são únicos e especiais. Então, a gente precisa de muita informação efetiva e de qualidade durante a gravidez e no pós-parto, mas o apoio efetivo
Então, o apoio, tanto o apoio da nossa rede de apoio, tanto o apoio de profissionais. Então, quando a mãe decide que o objetivo dela é amamentar, é importante que essa rede também esteja alinhada com esse objetivo, que também esteja informada sobre esse desejo da mãe para que possam caminhar juntos. Então, eu entendo que a fórmula ideal é informação mais apoio, desde a gravidez até o pós-parto. E quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar atento quando, principalmente nas primeiras semanas, logo que o bebê nasceu, o que a gente tem que prestar atenção para saber se as coisas estão ocorrendo bem ou não? Os sinais de alerta: choro inconsolável, ou irritabilidade. Então, às vezes na primeira semana, os pais comentam: olha, meu bebê não tem feito cocô e tá chorando muito, acho que ele tem cólica. Não é um bebê que não está fazendo cocô na primeira semana, certamente é um bebê que não tem ingesta suficiente de leite, não está conseguindo a quantidade de leite suficiente, por isso o choro. Então, a gente tem que prestar muita atenção em todos os sinais do bebê. Então, um bebê, além da gente observar a questão do peso, a gente vai observar a questão do choro, da irritabilidade, os xixis e cocôs. Se o bebê está amarelinho, se ele está muito sonolento, se ele tem vômitos, tem uma sucção muito fraquinha, são sinais também que precisam ser observadas, que pode ser que a amamentação não esteja adequada e é preciso, o ideal é que seja que a mãe peça ajuda e que a gente consiga reverter isso de acordo com o desejo da mãe, entender o porquê que isso está acontecendo e como que a gente vai resgatar, né? Então, isso é o mais importante. E muitas vezes não é preciso a suplementação da fórmula, a gente consegue extrair o leite da mãe, oferecer, por exemplo, num copinho, até perceber se o problema está no bebê, se o problema está na mãe, se está na pega, na frequência. Então, tudo isso é importante que a gente avalie para ser corrigido. Não é simplesmente, olha, dá um biberão de fórmula e já está. Não é. A gente tem muito mais coisas que podem ser avaliadas. Agora, prepara o print, prepara o momento que essa informação vale a pena ter de bate-pronto, porque isso dá muita segurança para a mãe, para saber se o seu bebê está mamando o suficiente, está conseguindo se alimentar o suficiente. Por quê? É normal que os bebês façam muitas mamadas, mas nem todas no início é muito difícil para a mãe perceber se o bebê está deglutindo. Às vezes ele está ali na mama, às vezes fica até 30 minutos, 40 minutos. A mãe fala: olha, ele fez uma mamada imensa, mas ele está na sucção não nutritiva. Ele mama, mas não está deglutindo, tá com uma sucção mais fraquinha. E a gente vai ter certeza que se esse bebê comeu através do peso e também dos xixis e cocôs. Então, no primeiro dia, o cocô é o mecônio, então ele é bem escuro, quase preto, bem viscoso. E o colostro, que ele tem uma função muito importante, porque ele ajuda nessa eliminação, ele tem um reflexo que ajuda a eliminação do mecônio nesse momento. Esse cocô, ele começa a passar de transição, então ele sai desse escuro, vai para um esverdeado, ele começa a aumentar de volume conforme os dias, e a partir do quarto dia é expectável que esse bebê tenha lá tem que ter pelo menos um cocô por dia até o primeiro mês de vida. A gente espera pelo menos um cocô por dia. O que é mais comum são vários cocozinhos, né? Então o bebê ele mamou, faz um cocô, mamou, faz um cocô, né? A cada uma ou duas mamadas ali é normal que ele faça várias vezes ao dia numa quantidade menor. Isso é o mais usual. E o cocô do leite materno, ele é bem amarelo, mostarda,
e muito líquido. Na verdade, assim, ele pode variar do amarelo ao verde, todos esses tons do amarelo ao verde são tons normais, e bastante líquido. O bebê que está usualmente só com leite materno exclusivo. Os xixis também, ele começa com xixi, aumenta a, a quantidade, e o ideal é que ele tenha mais de 6 xixis a partir do terceiro dia, isso dentro das 24 horas. Tá? E aí é importante a gente perceber, às vezes a quantidade é muito pequenininha, os pais ficam na dúvida se tem xixi ou não na fralda, e uma dica é usar aquela fralda que tem o marcador que muda de cor, então é azul, verde, não, é amarelo e fica azul. Isso facilita na hora da família perceber se, olha, não, tem xixi, não tem xixi. E é muito importante que tenha xixi. O bebê que não tem xixi é um grande sinal de alerta, a gente tem que avaliar com rapidez. Tá? Quais são as outras questões que levam os pais a procurarem ajuda na amamentação? Quando o bebê não aumenta de peso o suficiente, quando ele perde mais de 10% do peso inicial, quando perde o peso e não recupera dentro das 2 primeiras semanas, o ideal é que esse peso que é perdido, esse peso, essa perda fisiológica do peso seja recuperada dentro das 2 primeiras semanas de vida do bebê. Quando ele tem indicação da suplementação por algum profissional de saúde, a gente tem que entender o que não está funcionando para corrigir. Quando existem inseguranças sobre a produção do leite, aqui a gente pode ter um problema efetivo sobre a produção, ou às vezes só a sensação, o bebê está a ganhar peso, tem os xixis, tem os cocôs, só que tem um comportamento tão intenso que a mãe tem dúvidas se ela tem a quantidade de leite suficiente. Então, às vezes a mãe precisa só ficar mais segura de que está correr tudo bem e que o bebê só precisa mais de contato, um bebê mais que tem mais necessidade de conforto. Então, ele precisa perceber essa questão. Às vezes, algumas mães que têm, por exemplo, hiperlactação também precisam de ajuda nesse sentido. Eu ouço muitas mães quando tem dificuldade na amamentação em relação à produção do peso do bebê. Eu queria, parece que ia ter muito leite. Na verdade, muito leite não é bom. A gente precisa ter um tanto de leite que o bebê precisa, nem mais nem menos, porque mais também tem uma série de outras questões e de problemas que precisam ser geridos e não é nada interessante também. E com a amamentação dolorosa, a amamentação ela não deve doer. Se a mãe sente dor, o que é muito usual dentro dos primeiros 15 dias também, a mãe sentir um desconforto nos 30 primeiros segundos, quando o bebê abocanha, ou a injeção do leite, aquele início pode dar um certo desconforto que tende a desaparecer. Uma mama que está ferida, dolorida, inflamada, que tem crosta, tem fissuras, isso não é expectável, a gente precisa ajustar a pega, a gente precisa perceber se esse bebê não tem uma tensão demasiada, não tem um freio curto, não tem uma série de questões que podem acontecer, então não é expectável que essa amamentação seja dolorosa. Ou quando a mãe sente dor após a amamentação, quando tem mudança de coloração no mamilo, são todos fatores que indicam que algo não está a correr bem. E não espera falando, não, isso é normal e depois isso se ajusta. Sim, pode ser que com o tempo, vamos supor, se o bebê que tem uma tensão, ele vai liberando essa tensão e passado um tempo se ajusta, mas não é expectável, a gente pode corrigir, pode ajudar, intervir antes, para que essa mãe não passe esse momento de angústia, às vezes até a gente percebe uma encurva o corpo, porque aquilo é tão desconfortável, a amamentação não é para ser desconfortável, não é para ser sofrida, principalmente nas primeiras semanas, por isso precisa ser ajustado. E o que a gente precisa para amamentar? Então, para amamentar, é necessário a mãe, o bebê e muito apoio. E muito apoio. Isso é o fundamental.
E esse apoio, ele tem que ser feito, como eu disse, da rede de apoio. Então, uma mãe que deseja amamentar, ela precisa ter o seu entorno alinhado com o seu desejo. É muito, muito difícil para uma mãe que tem dor, que está passando por dificuldades, ainda assim ter que enfrentar situações das pessoas dizendo, oh, seu leite não serve, teu bebê não está ganhando peso, uma pressão desnecessária sem que isso seja efetivo. Isso só desestimula a mãe. Então, a mãe precisa mesmo ter essa rede de apoio, construir essa rede de informações e apoio para que ela se sinta segura e que o bebê esteja nutrido em segurança, que é o nosso maior objetivo. Ah, e aqui também entra uma outra coisa que eu gosto também de reforçar em relação a uma dúvida que é muito comum, que são os apetrechos. Que às vezes na gravidez a mãe pergunta, Vanessa, será que eu preciso comprar, por exemplo, uma bomba de aleitamento ou ah, qualquer outro tipo de apetrecho que esteja relacionado à amamentação? E o meu conselho normalmente é não. Assim, a mãe precisa de muito pouco em relação ao apetrecho. E tudo o que a gente vai precisar, se precisar, depois do nascimento do bebê, são coisas muito simples e que a gente encontra com muita facilidade. Tá? Então, o ideal é que a gente veja como as coisas vão se desenrolar e que a gente atenda a necessidade específica ou compre algum apetrecho só se a mãe realmente precisar desse apetrecho. E esse é o grande trabalho em equipa, que é a mãe e o bebê, que iniciam essa parceria desde sempre. E o meu grande recado aqui nesse momento é: quanto menos intervenção a gente fizer, quanto mais apoio essa mãe tiver, quanto mais natural for o processo, melhor tende a se desenrolar a amamentação. E é claro que para todas as outras questões, todas as outras dificuldades que possam surgir, existe sim apoio e a mãe tem todo o direito de ser apoiada no seu desejo de amamentar. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem o desejo de amamentar, assim como, ou de informações, assim como eu tinha lá atrás no meu processo de amamentação, vou deixar meu Instagram, meu contato. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer partilhas, eu sou super disponível, adoro conversar. Meu arroba é a Vanessa Sanches, então fiquem muito à vontade para contactar. E eu agradeço imenso a presença e a disponibilidade de todas. Quem está grávida, desejo uma excelente hora, uma ótima gravidez, um parto respeitado e o início de amamentação tranquilo e seguro. Quem está já com o bebê ao colo, digo parabéns também. E também estou disponível, caso queiram, lá no Instagram, vocês vão encontrar conteúdos da gravidez ao desmame, toda essa jornada na maternidade. Muito obrigada a todas e até logo!